As cenas registradas no Afeganistão nos últimos dias são caóticas. O regime do grupo extremista Talibã tomou o poder, o presidente do país fugiu e milhares de pessoas estão tentando deixar o país no aeroporto da capital, Cabul. O Talibã já influenciou para que a seleção afegã não entrasse em campo durante 18 anos. Hoje, vamos tentar entender um pouco mais da paixão dos afegãos pelo futebol. Essa rara foto aí é da seleção do Afeganistão nos anos 20. A federação foi criada em 1922, mas o time só entrou em campo em 1941. Em 48, filiou-se à FIFA. Também em 48, o Afeganistão esteve com o time de futebol nos Jogos Olímpicos. É verdade. Mas a equipe caiu na fase preliminar do torneio em Londres, 6-0 contra Luxemburgo. Ali começava a história para valer do time conhecido como os Leões do Khorasan, ou em português, Coração, região histórica da Pérsia que ficava onde está o atual Afeganistão. Entre 1984 e 2002, simplesmente o time nacional não entrou em campo. E, na verdade, nenhum time. O Talibã não permitia atividades recreativas, e o futebol, entre elas. Com o fim do domínio talibã, os Leões de Khorasan puderam enfim jogar uma partida de eliminatória de Copa. Perderam para o Turcomenistão em 2003, mas ali começava um novo período da história. A seleção foi evoluindo, melhorando, criando talentos e os resultados vieram. Em 2013, o único título na história, no Campeonato do Sul da Ásia, contra a Índia. Entre 2015 e 2016, o time afegão obteve 3 vitórias na campanha para a Copa na Rússia, diante de Camboja, 2 vezes, e ainda Singapura. A seleção usava alguns jogadores com ascendência afegã, caso do alemão Kaibar Amani e do sueco Norla Amiri. Eles fizeram gols importantes naquela eliminatória. O desempenho deu uma piorada na campanha para 2022, mas ainda assim, eles venceram Bangladesh e somaram um total de 6 pontos em 8 jogos. O gol da única vitória foi de um dos destaques do time. Farshad Noor nasceu no território afegão, mas começou a carreira na Holanda e hoje atua no Bahrein. Neste ano, chama a atenção o alto número de jogadores atuando em alguns centros interessantes. Tem atleta na Polônia, na Finlândia, na Suécia e até no Canadá. Entre as esperanças para o futuro, Fared Sharat, de 23 anos, Hossein Zamani, de 18, e Omran Haidari, de 23. Todos atacantes atuando na Europa. Até hoje, em um período de 1941 até agora, os Leões afegãos mandaram apenas 7 jogos na capital Cabul. Isso aí, 7 jogos da seleção nacional diante da própria torcida na principal cidade do país. O último deles em 2018, um empate em 0-0 com a Palestina em amistoso. Antes disso, tinha havido um hiato de 5 anos sem que a equipe nacional atuasse diante da sua torcida. Fora em 2013, também num amistoso, mas com uma memória bem mais feliz. Diante até mesmo de soldados do exército afegão, a seleção fez fáceis 3-0 no Paquistão, naquela que é, até hoje, a última vitória dos Leões de Khorasan para sua torcida ver de perto. Sobre o futebol local, uma curiosidade. A Premier League afegã foi criada em 2012 e os jogadores foram selecionados para os times a partir de um reality show, Maidan e Sabes, o Campo Verde em português, comandado por Mokhtar Lashkari, um dos mais famosos rostos da TV daquele país. Rapidamente, o Shahen Asmaie virou o principal time do país. Os Falcões de Asmaie, na Grande Cabul, foram para a final em todas as temporadas, de 2013 a 2020, e ganharam 5 taças. O time foi o primeiro representante da Premier League do país a jogar um torneio continental em 2017, quando caíram na Copa da AFC diante do Rosilot, do Tajiquistão. Em outubro de 2020, rolou o último jogo do Campeonato Nacional no Afeganistão até hoje. O Shahen Asmaie ganhou do Simorg Al-Bors por 1-0 e foi campeão. O que chama a atenção nas imagens, além da casa cheia no estádio Ghazi, é a completa ausência de distanciamento social ou máscaras. Isso foi, como falamos, em outubro, quando a pandemia vivia um período bastante complicado em todo o mundo. A disputa de 2021 não tem previsão de início e com a situação do país como está, pelo jeito não vai rolar. O futebol afegão sobreviveu durante anos, mesmo recluso do resto do mundo, devido ao Talibã. Passou por isso e pôde, enfim, mostrar a evolução. Hoje, é claro que a maior preocupação se volta à vida dos cidadãos ameaçados por um regime extremista. Mas tomara que ali adiante, o futebol possa voltar a ser motivo de orgulho para um país tão sofrido.